Boa noite. Boa noite. Numa viagem de alto risco, chefes de governo da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia vão a Kiev demonstrar apoio a Volodymyr Zelensky. E ele agora diz que a Ucrânia não tem porta aberta na OTAN. 2 jornalistas da TV americana morrem numa emboscada na capital. Um bombardeio russo atinge um prédio residencial. E o prefeito decreta novo toque de recolher. O presidente da França oferece asilo à jornalista russa que protestou ao vivo contra a guerra. Bebês amarrados com panos. A polícia de São Paulo investiga a denúncia de maus tratos numa escola infantil. O Butantan anuncia resultados promissores de uma vacina contra a chikungunya. O Jornal Nacional está começando. No período de 20 dias, 3 milhões de pessoas fugiram da guerra na Ucrânia. Na Polônia, os enviados especiais Rodrigo Carvalho, Hernani Lemos e Ross Salinas conheceram 2, que foram acolhidas pela família de um brasileiro. Svetla tem 21 anos só. E o amor da vida dela, a Anastasia, fez 2 anos esses dias. Uma ensina a outra a recomeçar. А это зайчик. Нет, там 2. 3. O quarto onde a gente conversa tem a tranquilidade que elas precisam. Mas a cabeça da mãe, impossível ficar em paz. Svetla é mais uma mãe refugiada. Quantas já não saíram do jeito que deu? Encarando o trem lotado, balsa, longas caminhadas, um trauma. Mas foi o jeito que encontraram de buscar segurança. Em 20 dias de guerra, 3 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia. A invasão russa começou no dia 24 de fevereiro. Em uma semana, 1 milhão de pessoas foram embora. 6 dias depois, mais 1 milhão. Agora, mais uma semana e outro milhão. Desde a Segunda Guerra Mundial, que a Europa não viu uma crise de refugiados com essa velocidade. E as crianças são maioria. Com o país levando um golpe atrás do outro, todos os dias, em várias cidades, Svetla decidiu pegar a filha e vir para a Polônia. Minha família inteira está na Ucrânia. Meus pais, meus avós, meu marido. Numa noite dessas, a sirene da minha cidade tocou. Acabou tendo uma explosão lá perto. 2 pessoas morreram. Decidi com meu marido tirar nossa filha de lá para que nada acontecesse com ela. Na mala feita às pressas, colocou mais as coisas da filha mesmo. Brinquedo, fralda. Para ela, umas mudas de roupa só. Com a ajuda de voluntários, Svetla e Anastasia vieram parar no apartamento do Rodrigo, brasileiro, da esposa dele, a polonesa Kasia, e do filho deles, o Tomás. Faz 4 dias que elas estão aqui. Parece que se conhecem há meses. Cada mãe brinca com a criança da outra. Kasia e Rodrigo têm acolhido refugiados da guerra na Ucrânia. Os primeiros vieram de Kiev, já veio gente de Odessa, de Mykolaiv, que é perto de Odessa, mais para o sul, gente da região do Donbass, de Kherson, um pouquinho de cada parte do país. A maior dificuldade é a língua. Svetla, por exemplo, só fala ucraniano, mas dá-se um jeito. Estão se dando bem? Тут у його будинку відчуває себе. Заехали сюда, дети сразу же подружились. As crianças imediatamente se tornaram amigas. Ela conta que a filha e o Tomás estão num grude só. Tominhas, ele tomou uma afeição pela Anastasia que ele cuida, quase que cuida dela como se fosse uma irmã mais nova. Eles são melhores amigos. Tominhas pergunta todos os dias, dia de manhã, onde é a Anastasia? Ela está aqui, eu quero brincar. Companheiros na bagunça e no sofá. Hora do desenho. E da maior maçã do mundo. Mas essa nunca vai ser uma história feliz. No quarto, Svetla conta como se sente. Meu marido não tem experiência militar, mas falou que vai para a guerra. Ele disse que vai defender nossa cidade até o fim. Cada vez que ele fala isso, eu me preocupo mais. E meus pais não podem sair da Ucrânia. Minha mãe não quer deixar meu pai. E ele ainda está em idade de serviço militar, não pode ir embora. Mas a saúde dele não está boa para defender o país numa guerra. Então eles ficam lá no porão e esperam que tudo isso acabe logo.
A Kasia se coloca no lugar da Svetla. Mulher, mãe. Como seria se fosse com ela? Para mim, provavelmente eu posso fazer a mesma coisa que é perigoso para minha criança, mas para estar muito longe de família, de marido, é difícil. Você teria feito mesmo? Sim, sim. Svetla diz que Kasia e Rodrigo estão sendo gentis e acolhedores, mas que não pretende ficar na casa deles muito tempo. Que a ideia é arrumar um emprego e alugar uma casa aqui na cidade mesmo. Ela é professora. Eu pergunto se ela tem esperança de voltar para a Ucrânia em breve. Olha, eu rezo para que essa guerra termine logo, porque quero minha cidade, minha família. Quero tomar um chá em casa ou comer meu prato ucraniano favorito, como eu fazia antes. Não quero visitar meus pais, como no início da guerra, e ter que ir para o porão por causa de um alarme de ataque aéreo. Foi assustador para minha filha. É assustador para qualquer criança. Os primeiros ministros da Eslovênia, da Polônia e da República Tcheca visitaram o presidente da Ucrânia num dia em que a capital Kiev sofreu bombardeios intensos. No 20º dia de guerra, as bombas começaram antes do amanhecer. As Forças Armadas convidaram todos os cidadãos a irem com urgência para os abrigos da proteção civil. Os russos estão agora usando a artilharia pesada contra o centro de Kiev. As equipes de resgate se empenharam durante horas para apagar o fogo que consumiu um prédio de 16 andares. Um homem conta que já estava com as malas prontas para fugir, que sabia que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria. A área atingida fica na capital imediatamente após Irpin, o subúrbio destruído pelos combates nas últimas semanas. O prefeito Vitaly Klitschko percorreu as áreas em ruína e decretou o toque de recolher na capital até amanhã de quinta. É um momento difícil e perigoso. O Vaticano confirmou que o Papa Francisco recebeu o convite de Vitaly Klitschko para visitar a capital ucraniana devastada pela guerra. O pontífice reitera o apelo que fez no domingo passado, que cessem a agressão armada antes que as cidades sejam reduzidas a cemitérios. Prima que riduca le città a cimiteri. Na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, os sobreviventes de um bombardeio ainda estavam sendo socorridos quando jatos russos voltaram e todos correram procurando abrigo. Através de um corredor humanitário, cerca de 2.000 carros conseguiram até agora deixar Mariupol, a cidade no sul da Ucrânia sitiada pelas forças russas. Hoje, a rede americana Fox News confirmou a morte do repórter cinematográfico Pierre Zakrzewski. Ele trabalhava com o repórter Benjamin Hill, que ficou ferido. Uma jornalista ucraniana, Oleksandra Kuvshinova, também morreu no mesmo ataque. O comando russo fala apenas em alvos militares. Diz que controla a região de Kherson, cidade portuária do sul. O exército russo distribuiu imagens de soldados com armas antitanque capturadas dos ucranianos na região de Kiev e disse que um dos alvos de hoje foi uma fábrica de armamentos da capital ucraniana. O presidente Zelensky se dirigiu aos soldados russos. Estou falando de Kiev, nossa capital, a cidade que vocês sempre chamaram de mãe das cidades russas, que tornou nossos povos históricos e que vocês bombardearam hoje. Ofereço a vocês uma chance de sobreviver. Se vocês se renderem, serão tratados como gente, decentemente, não da maneira como são tratados no exército de vocês e diferentemente da maneira como o seu exército trata o nosso. Escolham. Já era noite quando Zelensky recebeu 3 visitantes. Os primeiros ministros da Polônia, da República Tcheca e Eslovênia chegaram a Kiev de trem para evitar o risco de ter um avião ou helicóptero abatido pelos russos.
O presidente agradeceu e afirmou que a visita deles à Ucrânia, neste momento difícil, representa um forte sinal de apoio. O Ministério da Defesa da Itália publicou uma circular determinando que todos os departamentos das Forças Armadas fiquem de prontidão, 100% motorizados, com o treinamento orientado para o combate. O documento, de 9 de março, faz referência ao que chama de evoluções no tabuleiro de xadrez internacional. Segundo o Estado-Maior, é uma resposta às mudanças que estão aí para todos verem. O governo da Ucrânia anunciou que o morador de Kiev que desobedecer ao toque de recolher vai ser considerado colaborador dos russos. Quem informa é o fotógrafo Gabriel Chaim. A situação aqui piorou drasticamente nas últimas 24 horas. Desde ontem, durante a noite, estão acontecendo vários bombardeios, sirene tocando sem parar quase. Eu fui hoje de manhã em dois lugares que foram bombardeados durante a noite. Um deles, um edifício residencial bem alto, e as cenas foram assim as mais terríveis possíveis. Assim, as famílias todas nos arredores desse prédio, quando os bombeiros tentando fazer evacuação. Foram 3 mortos, muitos feridos. O outro local foi numa estação de metrô bem no centro, que eles tentaram atingir um prédio governamental, e que toda essa onda da explosão, ela atingiu vários prédios nos arredores. Мой парень пошел, у меня папа на фронте, на Бережке. Мама с сестрой в Киеве. As pessoas ainda continuam acreditando que aqui não vai haver essa brutalidade toda que está acontecendo em outras cidades. É compreensível, assim, famílias que nunca viram a guerra de perto aqui da capital ucraniana, eles não têm essa noção sobre a periculosidade do que é se viver num conflito dessa grandeza. Por causa do toque de recolher que começou hoje às 8 horas da noite e vai até quinta-feira às 8 horas da manhã, eu estou impedido de ir à rua. Eu não posso sair do hotel, eu tenho que ficar aqui. Todos os meus colegas jornalistas e a população civil, ninguém pode sair às ruas de forma nenhuma. Quem quebrar as regras impostas e sair às ruas pode até ser considerado como sabotador pelas forças de segurança. O presidente Volodymyr Zelensky admitiu hoje que a Ucrânia não tem portas abertas para ingressar na aliança militar do Ocidente. Num pronunciamento, Volodymyr Zelensky intensificou as críticas à OTAN. Disse que está claro que as portas da Aliança Militar do Ocidente não estão abertas à Ucrânia. Se alguns membros temem atuar como uma aliança capaz de proteger a liberdade, a democracia, a humanidade e a justiça, razão pela qual foi criada, precisamos nos proteger. E não vamos desistir. How are you doing? Great, thank you very much. Participando de um evento por vídeo, ele disse para o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e líderes de países do norte da Europa que já entendeu que a Ucrânia não terá uma porta aberta para a OTAN. O presidente ucraniano alertou os líderes da Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia e Polônia que esses países também são alvos da Rússia. Se vocês nos ajudarem, estarão ajudando a vocês mesmos. Mais tarde, falou ao parlamento canadense. O primeiro-ministro Justin Trudeau o apresentou como um campeão da democracia. Zelensky foi aplaudido de pé e agradeceu o apoio do Canadá em armamentos e sanções contra a Rússia. Mas disse que é preciso fazer mais e falou em 97 crianças mortas pelos bombardeios russos. As crianças também foram assunto na ONU. O porta-voz do Unicef fez as contas. Nos últimos 20 dias, uma criança virou refugiada a cada quase um segundo. A jornalista que interrompeu uma transmissão para criticar a guerra e disse ter
vergonha de ter trabalhado num canal que espalha a propaganda do Kremlin, recebeu uma multa equivalente a R$ 1.500. Isso por desrespeitar as leis de protesto. Mas não está claro se ela ainda vai responder a outras acusações mais graves. Marina Ovzianukova, filha de uma russa com um ucraniano, contou que praticamente não dormiu nos últimos 2 dias e foi interrogada durante 14 horas seguidas. Aqui nas Nações Unidas, em Genebra, a porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos elogiou a coragem da jornalista russa e cobrou que as autoridades do país garantam que ela não sofra represálias por exercer o direito de liberdade de expressão. Segundo a ONU, 15 mil pessoas já foram detidas na Rússia por se manifestarem contra a guerra. O presidente da França, Emmanuel Macron, ofereceu asilo à jornalista russa e disse que vai tocar no assunto no próximo telefonema com Vladimir Putin. O Conselho Europeu aprovou hoje o 4º pacote de sanções contra a Rússia. Aumentou as restrições ao comércio, agora de ferro e aço, e também de bens de luxo, e ampliou a lista de oligarcas punidos. Entre eles está Roman Abramovich, o magnata russo, dono do clube de futebol Chelsea. We will enhance our work with allies to respond to Russia's aggression. Assim como a União Europeia, o governo britânico também anunciou a proibição da exportação de artigos de luxo para a Rússia e ainda impôs uma tarifa de importação de 35% a produtos russos como vodka e fertilizantes. A lista de indivíduos, empresas e instituições da Rússia atingidas pelas medidas já passa de 1.000 nomes. O governo russo respondeu, anunciou medidas contra o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e proibiu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, de viajarem para a Rússia. O governo americano sancionou hoje a lei que autoriza uma ajuda militar à Ucrânia no valor de 13 bilhões de dólares. Na guerra, as sanções nem sempre levam à solução do conflito, mas elas podem ter influência nos rumos que ele toma. Até agora, as sanções que o Ocidente impôs à Rússia, ao próprio presidente Vladimir Putin e a figuras importantes ligadas a ele, não foram suficientes para parar a guerra. O professor de ciência política das universidades de Columbia e Princeton, David Baldwin, explicou que essas medidas podem não ter feito Putin desistir, mas defendeu que estão sim surtindo efeito. O objetivo é fazê-lo pensar. A maioria das medidas contra a Rússia é financeira. Esse é o tipo de sanção que mais cresceu desde 2010, segundo o levantamento feito por especialistas americanos. Em segundo lugar, vêm as restrições a viagens, seguidas de sanções comerciais, armamentistas e militares que têm sido menos aplicadas. O professor Baldwin explica que as sanções econômicas têm efeito imediato e, por isso, são muito poderosas. Elas tiveram um papel importante para acabar com o apartheid na África do Sul em 1994 e para convencer o Irã a assinar um acordo nuclear em 2015. O histórico da aplicação de sanções é um termômetro para o que se pode esperar no caso da Rússia. Os pesquisadores compararam os objetivos e os resultados de algumas delas em 70 anos e concluíram que metade das sanções alcançou parcialmente o que era esperado. 35% tiveram sucesso total e o fim de uma guerra é uma das batalhas mais difíceis de se vencer. Os 5 principais motivos para sanções nesse período foram defender os direitos humanos, promover a democracia, mudar alguma política específica, encerrar e prevenir uma guerra. Os melhores resultados foram na promoção da democracia. As sanções para terminar ou prevenir uma guerra tiveram muito menos sucesso. As restrições impostas até agora à Rússia fizeram a moeda do país, o rublo, perder mais da metade do valor em relação ao dólar americano. A população tem dificuldade para encontrar alguns produtos e fazer transações bancárias. A lista de empresas e redes de lojas que deixam o país não para de aumentar. Segundo o levantamento da Universidade de Yale, já foram pelo menos 380, de restaurantes a montadoras de veículos e administradoras de cartão de crédito.
O professor Baldwin disse que as sanções funcionam assim, provocando dor e perturbação, para que o alvo pare ou repense as ações. Também são um mecanismo para torná-lo menos capaz de agir. E no caso da Rússia, fazer com que a mensagem do Ocidente seja levada mais a sério. Você vai ver a seguir como a guerra aproximou países inimigos. E por que ela mexe nos preços de tudo no mundo todo. A guerra na Ucrânia produziu movimentos surpreendentes nas relações entre países e entre governantes. Em alguns casos, ela reaproximou inimigos. Enquanto a guerra na Ucrânia se arrasta, o mundo muda depressa. Em um aceno ao governo Biden, a Venezuela libertou 2 americanos que estavam presos no país. Uma virada surpreendente na história de ruptura dos Estados Unidos com a Venezuela. Dias depois do boicote de Joe Biden às importações de petróleo e gás da Rússia. Eu acho que os Estados Unidos optaram por se antecipar no tabuleiro estratégico em 2 sentidos. Primeiro sentido, a necessidade de suprir o mercado americano de petróleo, uma vez que eles deixarão de comprar da Rússia. O segundo, e mais importante do que o primeiro motivo, é o receio da ampliação de uma presença militar russa na Venezuela. Quem estuda a geopolítica diz que as manobras de Putin levaram a um realinhamento econômico. E isso pede novas parcerias. Estados não têm amigos, estados têm interesses. Eu acho que isso está ficando muito claro agora, na medida em que a gente está vendo os Estados Unidos reorientando a sua geopolítica juntamente com países europeus. Outro processo que deve mudar também é que os europeus já vinham falando que estavam tentando se tornar menos dependentes do gás natural e do petróleo russos. Agora, isto é um processo que vai se acelerar. Então, essa guerra ela teve um impacto tanto em acelerar algumas questões que já estavam em andamento, como é o caso dos europeus tentando se tornar menos dependentes dos russos, como criar novas realidades. E a guerra impulsionou ainda mais o diálogo com o Irã, rompido com os Estados Unidos e em pé de guerra com a União Europeia. Teherã recebeu a visita dos diretores da Agência Internacional de Energia Atômica, o que pode acelerar uma retomada do acordo nuclear em troca dos fins das sanções econômicas ao país dos aiatolás. E com isso, abrir espaço para levar a solo americano parte da produção de petróleo iraniana. Os especialistas em relações internacionais dizem que o mapa geopolítico que a gente conhece já começou a mudar. A partir dos impactos econômicos da guerra e diante de um inimigo comum, o Ocidente fica mais coeso, com os Estados Unidos se aproximando dos países da Europa e construindo pontes com a Venezuela no continente americano e com o Irã no Oriente Médio. Isolada por sanções comerciais está a Rússia, que conta com a China como aliada. Tanto para a Rússia, mas especialmente para a China, esse é um momento de muita busca por pragmatismo, né? Tentar ver qual é a melhor posição, pensando na estratégia chinesa de longo prazo, de se colocar como uma grande potência. Então não é simples a gente pensar que nada vai abalar essas relações. A China já tem demonstrado que ela também busca cooperar com o Ocidente, inclusive se colocou à disposição para mediar a própria situação na Ucrânia. Para muitos brasileiros que vão comprar o pão e se assustam com um aumento de preço, pode ser difícil entender por que isso tem a ver com a guerra na Ucrânia. Mas tem. Nessa padaria de Belo Horizonte, o quilo do pãozinho de sal está R$1 mais caro que na semana passada. Custa R$ 18,99. Eu levava sempre 6, hoje é só 4. Ai, aumentou demais, né? Acho que também é consequência da guerra, viu? Que tá já refletindo em nós, infelizmente. O motivo do aumento é o preço do trigo, que é uma commodity, na tradução em português, mercadoria. São matérias-primas pouco industrializadas, de grande importância na economia global e que têm características semelhantes em todo o mundo, sem ligação com marcas. Por exemplo, produtos agrícolas como soja, milho, açúcar e minerais como petróleo e ouro. Os países precisam de commodities para produzir bens de maior valor agregado.
Por isso, exportam e importam em grande escala em bolsas de valores internacionais. O preço é cotado em dólar e varia de acordo com a oferta e a procura. A vantagem da commodity é o fato dele ser um produto padronizado, eu diria, né? Então, assim, você tem a tonelada da soja, a tonelada do minério de ferro, você não precisa ir lá inspecionar o container para você comercializar aquele produto, ele é facilmente comercializável, né? Ele é homogêneo, ele é padrão, né? O barril de petróleo Brent que é vendido na Ásia é o mesmo barril de petróleo Brent que é vendido nos Estados Unidos, por exemplo. Isso facilita o comércio e faz com que o produto se interligue no mundo todo com mais facilidade. O Brasil tem um papel de muita importância no mercado de commodities, principalmente no de petróleo, soja e minério de ferro. Como o valor de uma commodity é definido pelo mercado internacional, qualquer alteração no cenário externo pode levar ao aumento ou à queda desses preços. Foi o caso da Covid, que fez a cotação do barril de petróleo cair num mundo que parou de repente. Ou então agora, na guerra da Ucrânia, com o embargo ou sanções a grandes empresas produtoras da Rússia, que fizeram a cotação disparar. E qualquer variação nesses preços pode ter reflexos no dia a dia da população. O economista Stefan Kautz ressalta que isso é uma característica de países cada vez mais integrados. É assim que nesse mundo globalizado, né, de correlação entre países nas variáveis econômicas, na troca de produtos, você acaba tendo essa transmissão do que acontece lá fora para o que acontece aqui na economia brasileira. É por isso que os preços das commodities aqui ainda dependem das consequências da guerra. Para o consumidor vai ter um peso no bolso, esses preços lá fora oscilam bastante, né, para cima e para baixo, a gente vê o repasse já acontecendo, deve continuar acontecendo ao longo dos próximos dias e semanas até a gente ver algum tipo de solução para essa guerra. Entre as commodities que ficaram mais caras depois da invasão da Ucrânia está aquela que é considerada historicamente um porto seguro. Não é por acaso que o ouro é o material de uma aliança para a vida. Desde que o mundo é mundo, o metal é um porto seguro em tempos de crise. E o que se vê agora é uma nova corrida do ouro, que se dá, sobretudo, no garimpo invisível de oportunidades do mercado financeiro. A cotação do metal está em alta desde um pouco antes da pandemia. Mas foi em agosto de 2020 que o preço do peso de referência bateu uma marca histórica, acima dos $2.000. No ano passado até recuou um pouco, ainda num patamar alto, e disparou de novo quando a guerra na Ucrânia começou. Em um ano, a valorização acumulada do ouro é de quase 12%. Só o fato de existirem uma quantidade limitada na natureza já torna o ouro valioso. E é o que os economistas dizem, não dá para fabricar mais, como acontece com as moedas dos países ou com as ações das empresas. Por isso, o que determina o valor do ouro é a procura. Quanto maior, mais caro ele fica. A escalada no preço é um termômetro da insegurança global, diz este especialista em investimentos. Em momentos que o mercado apresenta maior volatilidade, maior risco, a gente vê que os investidores eles tendem a correr de volta para o ouro. Então, ele acaba sendo visto como uma forma segura do investidor manter a sua reserva de valor, até porque, ao longo do tempo, o ouro ele sempre mantém o poder de compra. Então, o ouro, ao passo que as moedas elas perdem valor por conta da inflação, o ouro não. O ouro a gente vê que historicamente ele acompanha a inflação e ele consegue subir de valor enquanto as moedas acabam perdendo valor por conta da inflação. Até o presidente russo, Vladimir Putin, protegeu parte das economias do país guardando ouro em vez de comprar apenas dólar ou outra moeda estrangeira. A Rússia tem hoje uma das maiores reservas de ouro do mundo. Os bancos centrais mundiais respondem por 8% da demanda global por ouro. Os fundos de investimento representam 3%. 9% das reservas do metal vão para a indústria, especialmente de tecnologia. 27% para a fabricação de barras e moedas. Mas a maior parte do ouro ainda é usada na confecção de joias. O sonho da aliança de 18 quilates ficou mais caro, bem em tempos em que o orçamento dos noivos anda mais curto.
A saída aqui foi vender peças de prata revestidas ou então fabricadas com ouro menos puro. A elevação da nossa matéria-prima, então está tendo uma boa aceitação, foi surpreendente para nós. Não pensávamos que seria uma aceitação tão boa, um resultado tão positivo do jeito que tivemos. A seguir, o preço da carne leva os brasileiros a procurar a proteína animal mais barata. O governo federal anunciou hoje que vai reduzir o imposto sobre operações de câmbio gradativamente até zerar a alíquota num processo que deve ser concluído até 2029. Só os empréstimos contraídos no exterior é que vão ficar isentos assim que o decreto for publicado. Atualmente, quem usa o cartão de crédito no exterior paga 6,38% de IOF. Quem compra moeda estrangeira em espécie paga 1,1%. O governo afirmou que vai zerar essas duas modalidades em 2028. O objetivo é alinhar o Brasil às diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A produção de frango no Brasil bateu um recorde no ano passado. Apesar do preço nas alturas, nos açougues e nos supermercados, na casa do Tiago ainda tem carne de boi. Quando a gente coloca uma carne de boi e tudo, a gente tenta colocar uma carne que é para cozinhar aqui, no caso, é uma carne um pouco mais barata, né? Produtores brasileiros têm preferido exportar a carne bovina. A gente vê, por exemplo, o mercado chinês bem aquecido, importando bastante do Brasil. Você vê Indonésia, Filipinas, né? Os próprios Estados Unidos, na questão da carne bovina, também voltaram a importar do Brasil, isso em 2020. Né? E também em relação ao dólar, né, que aumentou bastante em relação ao real. Então, para as nossas empresas, né, vale mais a pena exportar. Elas ganham uma vantagem aí. Como o preço da carne bovina disparou, os consumidores buscaram outras proteínas mais baratas. A saída foi principalmente o frango. O crescimento da demanda acabou levando o setor a registrar o maior número de abates em 24 anos, quando começou a série histórica do IBGE. Foram mais de 6 bilhões de aves. Em comparação a 2020, o crescimento foi quase 170 milhões de cabeças a mais. Destaque também para os suínos. Foram quase 53 milhões de animais abatidos do ano passado, 3 milhões e 600 mil cabeças a mais que no ano anterior. Se a gente pensar antes da pandemia, cada brasileiro consumia algo em torno de 42,8 quilos per capita de carne de frango e nesse ano de 2021 se encerra com 45,7. É um aumento de praticamente 3 quilos durante esse período da pandemia. E o brasileiro já está pagando mais caro pelo frango. Nos últimos 12 meses, o aumento foi de 15%. Os custos de produção aumentaram globalmente e o agricultor, então, necessita, né, e cada empresa fazendo de acordo com a sua estratégia, de forma individual, mas há uma necessidade de repasse em função desses mais de 150% dos aumentos que a gente viu, tanto no farelo de soja como no milho nesses últimos 1 ano e meio. Apesar da alta, Dona Sara diz que o frango vai continuar no cardápio dela e aposta em receitas bem mineiras. Eu faço frito, faço ensopado, faço com quiabo, qualquer coisa. Cada dia faço diferente. E vai levando. A associação que reúne as maiores mineradoras do Brasil é contra a mineração em terras indígenas. A Câmara vai votar em regime de urgência o projeto de lei que regulamenta essa prática, que o governo defende com o argumento de que diminuiria a dependência da importação de fertilizantes. Segundo a Associação de Mineradoras, o projeto não é adequado para isso. E a mineração em terras indígenas precisa ser discutida amplamente, especialmente pelos próprios indígenas. Segundo a associação, a mineração industrial pode ser viabilizada em qualquer parte do território, desde que obedeça aos requisitos de pesquisa, viabilidade econômica e licenças ambientais, de modo a preservar a vida. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu que o empréstimo autorizado pelo governo para as distribuidoras cobrirem os custos da crise energética do ano passado vai ser de 10 bilhões e meio de reais. Segundo a ANEEL, o dinheiro vai bancar gastos que não foram compensados com o aumento da bandeira tarifária, os custos do bônus pago no fim do ano aos consumidores e a importação de energia em julho e em agosto.
Os consumidores vão pagar o financiamento e os juros a partir de 2023 nas contas de luz. O transporte na hidrovia Tietê-Paraná recomeçou hoje depois de quase 7 meses. O serviço estava suspenso para que ocorresse o abastecimento dos reservatórios de hidrelétricas no rio Tietê. A hidrovia, de mais de 2.000 quilômetros de extensão, é a principal via de transporte de produtos agrícolas dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. A Eliana Marques conta pra gente agora como fica o tempo amanhã. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner. E também para você ligado aqui na gente. Amanhã uma baixa pressão vai aumentar as instabilidades e canalizar a umidade de outras regiões para a parte do sul. O tempo fica fechado no leste de Santa Catarina e com temporal no centro do estado e no leste do Paraná. Florianópolis e Curitiba têm previsão de chuva a qualquer hora e com grandes volumes. As temperaturas não sobem muito. Nessas outras áreas, calor, alta umidade e zona de convergência intertropical favorecem a formação de nuvens carregadas, passando pelas regiões de Goiânia, Brasília, Porto Velho, Boa Vista e também de Macapá, Palmas, Teresina, São Luís e Fortaleza. No leste nordestino, chove mais em Aracaju e Salvador por causa de um VECAM, vórtice ciclônico de altos níveis. Mas do Recife até Natal, chuva rápida. Também em Cuiabá, Belo Horizonte e Vitória. Tempo firme aqui, do norte do estado do Rio até a região dos Lagos e também nessa faixa amarela que vai do Pantanal de Mato Grosso do Sul até o extremo sul do país. Só o calor e umidade baixa vão predominar em Campo Grande, Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná e também em Bagé, na região da Campanha Gaúcha. E já que chegamos ao Rio Grande do Sul, vamos falar da semana de sol e chuva e de calor e frio em Porto Alegre. Amanhã máxima de 26 graus com pouca chuva. Quinta-feira, calor de 30 graus e sol brilhando forte o dia todo. Sexta vem uma frente fria, esquenta muito, depois tem temporal. E sábado chove mais ainda, é quando a temperatura despenca, uma queda de 10 graus em relação à tarde de sexta. Aqui em São Paulo, hoje foi o 4º dia seguido de chuva forte. Na zona oeste da cidade, essa mulher precisou de ajuda para escapar ali do meio da enchente. A água inundou até parte da Santa Casa de São Paulo. Amanhã tem previsão de temporal de novo e no sábado também é quando chega a frente fria do sul. E em todos esses dias aqui, calor. Mas onde esquenta bem mais é no Rio de Janeiro. Amanhã máxima de 35 graus e até sábado 38. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Até amanhã. A maior chuva da história de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio, completou hoje um mês. Mais uma terça-feira que deixa marcas na vida da Rafaela. Na terça-feira, no dia 15 de fevereiro, ela se viu diante do pior pesadelo. Uma enxurrada arrastou o ônibus em que ela e o filho, Pedro, de 8 anos, estavam. Eu vi a morte de frente, cara a cara. E, infelizmente, eu fico triste. Me sinto triste por eu não conseguir ter salvado meu filho. Um mês de busca incansável pelo corpo do filho. São 3 vidas que ainda estão dentro do rio, né? São 3 pessoas, não são um colchão, um sofá, um lixo que está lá dentro do rio. São 3 vidas e a gente só vai descansar quando esses corpos aparecerem. Bombeiros ainda fazem buscas no Morro da Oficina, um dos quase 5.000 pontos de deslizamento registrados na cidade. Leandro é um dos voluntários na busca pelos desaparecidos. O filho dele, Gabriel, morreu. Ele estava em um ônibus arrastado no temporal e tentou salvar outros passageiros. Ao todo, 233 pessoas morreram na tragédia. Eu continuei nessas buscas até hoje porque a força que me deu com tudo isso foi o exemplo que o Gabriel me deu de solidariedade, de se importar com o próximo. É difícil falar. Sérgio viu seu posto de gasolina ser destruído pela enxurrada.
O que a gente encontra nos arredores do posto ainda é um cenário de destruição. Nessa escadaria que fica na parte de trás do estabelecimento, 8 casas desabaram. Sonhos e pesadelos. Sonho em reconstruir e pesadelos por tudo que está acontecendo. Dependo das pessoas acreditarem novamente em Petrópolis, para o turismo voltar a Petrópolis, acreditar na nossa cidade, que é uma cidade linda, porque nós não vamos conseguir apagar o que aconteceu, mas nós vamos conseguir escrever uma nova história. A seguir, a polícia de São Paulo investiga a denúncia de maus tratos numa escola infantil. O Butantan anuncia resultados de uma vacina contra a chikungunya. O Ministério da Justiça censurou a comédia Como se tornar o pior aluno da escola, lançada em 2017. Em decisão publicada hoje, o Ministério alega haver apologia à pedofilia. Nas redes sociais, bolsonaristas atacaram o filme por causa de uma cena em que um vilão, interpretado por Fábio Porchat, assedia sexualmente crianças. Na época do lançamento, bolsonaristas elogiaram o filme. O pastor Marco Feliciano, por exemplo, publicou na internet o seguinte: há tempos não ria tanto. Ontem, Feliciano apagou o post. Disse que não se lembrava da cena, que deve ter ido atender um telefonema. O Ministério da Justiça determinou a retirada do filme das plataformas Amazon, Apple, Netflix, YouTube, Globoplay e Telecine. A pena por descumprimento é uma multa de R$50 mil por dia. O ator Fábio Porchat falou sobre a censura ao filme e revelou o espanto com a decisão por ter sido baseada em atos condenáveis de um personagem mau de uma obra de ficção. No filme eu interpreto um vilão, e o vilão é um personagem mau, que faz coisas horríveis. O vilão pode ser racista, nazista, pedófilo, um agressor, pode matar, torturar as pessoas. Só que quando o vilão faz essas coisas horríveis no filme, isso não é apologia, não é um incentivo àquilo ali que ele está praticando. Isso é um mundo perverso daquele personagem mau sendo revelado para o público. Às vezes é duro de assistir, é verdade. Quanto mais bárbaro o ato, mais repugnante é. Segundo juristas ouvidos pelo Jornal Nacional, a ordem do Ministério da Justiça fere o inciso 9 do artigo 5º da Constituição. O inciso 9 diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Os juristas afirmam que eventuais limites da liberdade de expressão só podem ser discutidos pelo Judiciário. E lembram que no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que nem mesmo a exibição de um programa em horário diverso ao da classificação indicativa poderia resultar em penalidade, o que demonstra como a proibição da exibição do filme contraria a jurisprudência. O especialista em direito constitucional Gustavo Birenbaum lembrou que, em 2017, o próprio Ministério da Justiça tinha classificado o filme para maiores de 14 anos. É uma decisão inconstitucional, porque configura uma censura proibida pela Constituição, que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que não se insere no conjunto de competências do Ministério da Justiça no que se refere à classificação indicativa. A classificação indicativa ela tem um objetivo informativo para os pais e responsáveis de crianças e adolescentes, menores, portanto, de 18 anos, para que seja ou não recomendada a audiência de determinados espetáculos ou peças audiovisuais. O que o Ministério da Justiça, no máximo, poderia ter feito, se assim entendesse, era reclassificar a classificação indicativa do filme e elevá-la de 14 ou para 16, ou eventualmente para 18 anos. Em nota, o Globoplay e o Telecine afirmaram que estão atentos às críticas de indivíduos e famílias que consideraram trechos do filme inadequados ou de mau gosto, mas que a decisão do governo é censura, ofende a liberdade de expressão, é inconstitucional e, por isso, não pode ser cumprida. A nota observa que o consumo numa plataforma de streaming
é, sobretudo, uma decisão do assinante e cabe a cada família decidir aquilo a que deve ou não assistir. A nota lembra ainda que, em 2017, o filme foi considerado apropriado para adultos e adolescentes a partir de 14 anos pelo próprio Ministério da Justiça, que hoje manda suspender sua veiculação. No mundo real e não numa obra de ficção, a polícia de São Paulo está investigando quem amarrou bebês com panos numa creche e por que teria feito isso. A defesa da escola infantil afirmou que as cenas foram forjadas para prejudicar as donas. Neste vídeo de apenas 4 segundos, dá para ver 2 crianças em cadeirinhas embaixo de uma pia. Um dos bebês está preso num pano, sem conseguir mexer os braços. Nesta outra gravação, 2 crianças aparecem com os braços imobilizados por panos e também presas às cadeirinhas. Fontes que apuram o caso afirmaram aos repórteres Deslange Paiva e Kleber Tomás, do G1, que as imagens foram gravadas nesta escola de educação infantil. É uma instituição particular na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. A Vitória é mãe de um aluno que frequenta a escola. Ela disse à TV Globo que o vídeo foi gravado na instituição e que reconhece a criança nas imagens. Ela e Leonardo contaram que o filho deles é um menino de calça escura ao lado da criança de calça rosa. Ele tem 11 meses e que receberam o vídeo de uma ex-professora da escola. Meu filho é o que está amarrado no bebê conforto com lençol no banheiro, aqui, ó, do lado esquerdo. Eu estou me sentindo destruída, eu não tenho nem palavras, eu não paro de imaginar o meu filho amarrado dentro de um banheiro, sabe? Eu fico pensando por quanto tempo ele ficou ali. Quantos dias isso aconteceu? Ver meu filho dentro de um banheiro trancado de 2 metros, 3 metros quadrados, que seja, com outras crianças lá chorando, berrando, acho que é uma monstruosidade sem tamanho. Uma outra mãe é a Maria, que também disse que reconheceu nas imagens a filha de 11 meses. É o bebê que aparece de calça cinza na gravação. É um dos bebês que está preso, um bebê conforto, debaixo da pia. Para mim é muito difícil estar falando sobre isso, porque eu jamais esperei. Eu tenho certeza que foi feito aquele vídeo dia 9, pela roupa que ela tá. Aquele vídeo foi feito no primeiro dia de aula dela aqui. A polícia já ouviu 20 pessoas, entre elas as 2 proprietárias e as professoras da escola. Segundo os investigadores, uma das donas reconheceu que as imagens foram gravadas na escola, mas negou que tenha dado a ordem para imobilizar as crianças. Na última quinta-feira, os investigadores cumpriram mandado de busca e apreensão na instituição. No boletim de ocorrência, a investigação é de denúncia de maus-tratos no interior da escola de educação infantil. No local, os policiais apreenderam 7 lençóis, fichas cadastrais para análise e 3 aparelhos celulares. O advogado da escola, André Dias, confirmou que as crianças que aparecem nas imagens frequentam a instituição, mas negou os maus-tratos. A escola reconhece os alunos, o ambiente aparentemente é dentro da escola, porém as circunstâncias com que aqueles vídeos foram gravados não condizem com a realidade da escola. Isso foi feito sem nenhum conhecimento por parte das diretoras, das demais professoras. Segundo ele, a investigação vai revelar que a situação mostrada no vídeo foi forjada para prejudicar a escola. Considerando que a Justiça determinou o sigilo das investigações, algumas informações ainda não podem ser divulgadas, tá? Por exemplo, a pessoa que efetivamente gravou esses vídeos, montou aquela cena para fazer a gravação dos vídeos, e também ainda não podemos divulgar o apoio externo que essa pessoa recebeu para fazer a confecção desses vídeos. O Fábio Turci atualiza agora os números reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Fábio. Boa noite, Renata Bonner. Boa noite para todos. O Brasil teve, nas últimas 24 horas, 323 mortes por Covid. E, desde o começo da pandemia, já são 655.649. Os novos casos conhecidos foram 50 mil de ontem para hoje. O total está em 29.432.274.
Na média, estamos com 41 mil novos casos por dia. Isso é menos 19% na comparação com a média de 2 semanas atrás. A média de mortes também continua caindo. Hoje, a queda é de 24%. São 388 óbitos por dia. Agora, a vacinação dos brasileiros com 5 anos ou mais, 79% receberam as 2 doses ou a vacina de dose única. A dose de reforço foi aplicada em 43,5% da população com 18 anos ou mais. No mapa, os estados mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada aparecem em verde escuro. Os 3 primeiros continuam sendo São Paulo, Piauí e Paraíba. Mais informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigada, Turci. Os cientistas continuam trabalhando pela saúde. O Instituto Butantan divulgou hoje os resultados de testes com voluntários de uma vacina contra a chikungunya. A vacina é desenvolvida em parceria com pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram escolhidos para o início da pesquisa porque os casos de chikungunya são raros por lá. Isso significa que a população não tem anticorpos contra o vírus e os resultados são mais precisos. A nova vacina utiliza vírus enfraquecidos. Logo que é aplicada, ela induz o organismo a produzir anticorpos, mas sem provocar a doença. No relatório da fase 3, apresentado pelo laboratório franco-austríaco Valneva, a vacina produziu anticorpos em 96,3% dos voluntários. E a proteção se mantém 6 meses depois da aplicação. No estudo feito nos Estados Unidos, participaram 4 mil voluntários com idades acima de 18 anos. No Brasil, a pesquisa já começou em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Os testes também vão ser feitos em outras 6 cidades. Aqui, os voluntários serão adolescentes de 12 a 17 anos, para medir a produção de anticorpos em uma população mais jovem. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, acredita que os resultados no Brasil possam ser ainda melhores. A chikungunya aqui é uma situação endêmica, né? Todo ano nós temos casos de chikungunya, então isso está previsto também no estudo clínico conduzido pelo Butantan. A chikungunya é considerada pelos infectologistas uma doença negligenciada. O vírus é conhecido desde a década de 1950, mas nunca recebeu muita atenção dos laboratórios. Até hoje, não existe nem tratamento. Por isso, a notícia sobre os bons resultados da pesquisa de uma vacina foi comemorada, principalmente no Brasil. No ano passado, foram 137 mil casos de chikungunya nas Américas, 132 mil no Brasil, 96% do total. O médico Marco Safadi, professor de infectologia da Santa Casa de São Paulo, explica que a doença, que é transmitida pela picada do Aedes aegypti, provoca febre alta, dor de cabeça, manchas na pele e dores nas articulações. E pode matar. Cerca de 30% a 50% daqueles que são infectados podem persistir com manifestações da doença por semanas a meses, de dores nas articulações, muitas vezes incapacitantes. A parceria do Butantan com o laboratório Valneva prevê a transferência de tecnologia para a produção da vacina no Brasil. O Butantan tem uma fábrica pronta para essa situação e já começou essa transferência. Nós esperamos apresentar esses dados até o final desse ano e aí vamos aguardar os próximos passos regulatórios. Esperamos que para 2023 essa vacina esteja disponível. O Jornal da Globo é depois do Paredão do BBB e do Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite, até amanhã.